Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui então para refletir essas maravilhosas palavras do Senhor deste dia para nós, refletindo a liturgia desta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2017. Então, meus irmãos, eu gostaria de começar, falando assim que nós como cristãos precisamos aprender a reconhecer as nossas misérias, o nosso nada e a nossa pequenez. Isso é muito necessário. Às vezes nós nos achamos mais do que aquilo que somos, mas é necessário a gente nos colocarmos no nosso lugar, mas não no sentido depressivo, no sentido de rancoroso, que eu me inutilizando, me transformando num nada, no sentido me destruindo, um pensamento destrutivo, Quantas pessoas alimentam um pensamento destrutivo, um pensamento depressivo, um pensamento rancoroso, e principalmente quando nós caímos no pecado, um pensamento de remorso. Meus irmãos, isso não vem de Deus, isso vem do inimigo. O que vem de Deus é o pensamento contrito. O que o Espírito Santo coloca em nós é o arrependimento, não é o remorso. Por mais que nós caiamos no pecado, por mais que nós caiamos na nossa pequenez, na nossa miséria, o Espírito Santo, ele gera em nós um coração humilde, um coração humilhado, um coração daquele que se reconhece necessitado de um Deus que é rico em amor, rico em misericórdia. Então assim, meus irmãos, saibamos separar, porque o inimigo nos tenta colocando em nós um coração soberbo. E quando a gente cai na nossa miséria, a gente é surpreendido. Poxa, eu não pensava que eu era tão ruim assim. E a gente então entra numa depressão. E isso não vem de Deus. O pensamento que o Espírito Santo coloca em nós, o mover do Espírito Santo é o quê? É aquele Filho de Deus que reconhece a sua miséria e pequenez. E quando cai no pecado, ele não tanto se surpreende, mas ele sente aquele grande arrependimento, porque ele feriu um Deus que é rico em misericórdia. Um Deus que não se deixa perder. Deus não me abandona, mas Ele quer me resgatar. O Salmo de hoje, ele vai dizer assim: respondei-me, Senhor, pelo vosso imenso amor. Olha só que lindo, gente. Respondei-me, Senhor, pelo vosso imenso amor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor, Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e engrandecido exultarei de alegria. Olha que lindo, meus irmãos, o salmista, ele começa falando: pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Mas olha como ele reconhece o seu nada, mas olha aonde quando ele olha para Deus, Deus é a esperança. Deus não é aquele de quem ele corre. Eu pequei, agora eu vou correr de Deus. Não, ele olha para Deus como a solução, a luz no fim do túnel. Qual é o doente que você vê correndo do médico? Quando vê um médico, sai correndo, assustado. Qual é a pessoa que tem sede e vê um bebedouro e sai correndo do bebedouro assustado? Assim é a nossa alma, quando ela estiver na miséria, no pecado, no sofrimento, ao ver o Senhor, não devemos correr, muito ao contrário, nos lançar aos braços daquele que nos ama, daquele que nos acolhe. Nós somos sim fracos e pecadores e pequenos, Nós sempre estamos precisando de algo. Nunca nós somos autossuficientes. Nós sempre precisamos de algo. Sempre, olha só que interessante nessa vida, sempre tem alguém que tem mais do que nós, não é isso? Nas nossas necessidades materiais, nos dons, sempre tem alguém mais rico que nós, que tem mais do que nós. Mas também sempre tem alguém que precisa de algo que nós temos. Então, não há nada de que eu não precise e não há nada que eu não possa dar. Olha que lindo. E é isso que diz o Evangelho, que Jesus fala.
quando deres um almoço ou jantar, não convida aqueles ricos, convida os pobres, convida os necessitados, convida aqueles que não teriam oportunidade de ter um jantar e um almoço como esse. Eles não têm como te pagar em retribuição. Então quem vai te pagar é o Pai do céu. Olha que lindo. Deus vai estar em dívida conosco. Olha que lindo. Quando nós damos aos mais necessitados, quem assume a dívida é o próprio Senhor, meus irmãos. Quando ajudamos aqueles que mais precisam. Eu lembro que Martim Valverde, ele falava, né? Rico não é aquele que tem muitos bens. Rico é aquele que menos precisa. É aquele que tem um coração cheio de Deus, que é feliz, que é satisfeito. Não é isso que diz o Salmo? O Senhor é meu pastor e nada me falta. Né? Não é porque Deus me dá tudo. É porque justamente eu não preciso de nada. Porque eu tenho Deus. Muitos interpretam erroneamente esse Salmo, né? Principalmente a teologia da prosperidade. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Então eu vou ter carro, eu vou ter apartamento, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não, não é isso, meus irmãos. O Senhor é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Olha só que lindo. Rico não é aquele que tem muitas coisas. Rico é aquele que menos precisa das coisas. Tanto é isso que o Salmo continua. Ainda que eu atravesse o vale das sombras da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Ora, o que é atravessar o vale das sombras da morte? É muitas vezes não ter nada, não ter riquezas, sofrer a penúria, né? Os reveses desta vida. Ainda ali, no vale das sombras da morte, eu não temerei coisa alguma, porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Muito lindo isso, né, meus irmãos? Deus nos ama, Deus cuida de nós, né? Deus tem o poder de transformar todo o mal em um bem maior. Santo Agostinho que diz isso. Deus tem o poder de transformar qualquer mal em um bem maior. Ele fez isso com o próprio pecado de Adão. Transformou o pecado em salvação em Jesus Cristo. E é isso que diz a segunda leitura hoje. A primeira leitura, corrigindo-me, né? Deus encerrou todos os homens na desobediência a fim de exercer misericórdia para com todos. Quer dizer, por conta da desobediência do homem, Deus daí tirou uma grande torrente de misericórdia e amor. E aí a leitura diz assim, né? São Paulo exaltando a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Olha que linda essa primeira leitura de hoje, meus irmãos. Mas essa primeira leitura, ela começa falando uma verdade extraordinária. São Paulo nos diz, nessa primeira leitura em Romanos, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quer dizer, meus irmãos, o dom e o chamado de Deus na nossa vida é irrevogável. Não se pode revogar, quer dizer, não se pode retirar. Por mais que a gente se afaste de Deus, a gente mergulhe na lama do pecado, a gente se afasta do coração do Senhor, ainda lá nas sombras da morte, Deus estará nos rondando, tentando nos salvar. Não importa o quão estamos longe de Deus, nós temos um chamado irrevogável em nós. O batismo nos caracteriza num chamado à santidade. Nós não somos deste mundo, nós somos do céu. E nada tira esse selo em nós.
É claro que mesmo que eu diga não a Deus, mesmo que eu me revolte, mesmo que eu morra odiando a Deus, que eu vá para o inferno, ainda ali eu sou um filho de Deus. Infelizmente eu caí no inferno, mas eu sou um filho de Deus. Eu tenho um selo do Altíssimo. Então, meus irmãos, nunca passe na nossa cabeça o pensamento de que Deus desistiu de nós, de que perdemos o nosso chamado. Não, meus irmãos, nunca. Os dons de Deus e o chamado de Deus é irrevogável. E seja por isso que você nunca abandona Ele. E seja por isso que você vai lutar contra o pecado. E que seja por isso que você o ame até o fim. Até o fim estaremos com Ele. Deus te abençoe, que o Senhor nos dê um dia assim de bênçãos renovadas para vivermos da graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.